Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast Somos Liverpool. Eu sou o Daniel e esse é o Direto de Liverpool, o quadro em que a gente traz aí as principais notícias sobre o Liverpool na semana. Hoje estou gravando aqui num outro ambiente que eu estou viajando, então o áudio também talvez seja um pouco diferente, estou gravando do celular da minha namorada, mas para tentar mesmo assim ainda trazer algumas atualizações para vocês. O Liverpool anunciou hoje, nessa quarta-feira, no final da tarde, início da noite, já à noite lá em Liverpool, o acordo pelo Ekitike. Anunciou que o jogador foi contratado, ele ainda vai dar entrevista, ainda vai fazer os conteúdos para as mídias sociais do Liverpool quando chegar lá em Hong Kong, onde o Liverpool vai jogar um amistoso de pré-temporada contra o Milan, que inclusive vai ter transmissão da ESPN Brasil e do Disney Plus nesse sábado, então se você quiser ver, vai estar disponível. Se não me engano, o jogo é 8 ou 8h30 da manhã. Além disso, a gente teve então a confirmação do Ekitike. Tivemos uma notícia do James Pearce dizendo que o Slot fez uma ligação para o Ekitike, em que ele dizia exatamente como via o jogador para a próxima temporada. Como um camisa 9 dinâmico, ou seja, aquilo que a gente já falou aqui em alguns vídeos. Um cara que é capaz de jogar dentro da área, mas também sair, cair para os lados, recuar para criar espaço, que parece ser a característica principal do Ekitike, que ele pode fornecer esse time diferente do Darwin Núñez, por exemplo, que era um cara muito mais de explosão e finalização. O Ekitike parece ser um cara um pouco mais criativo, consegue ter mais dribles, mais passes, mais lances, mais grandes chances criadas. Então, é uma das expectativas do Slot para o francês. Então, só relembrando, foi fechada a contratação por 69 milhões de libras, mais 10 milhões de libras em bônus, algo ali, um pacote que fecha entre 90 e 95 milhões de euros, tá? Na carreira, o Ekitike tem 151 jogos, 50 gols e 25 assistências. Números não são ruins para um jogador que acabou de fazer 23 anos, fez 23 anos agora em junho, mas também nada espetacular. Se você comparar, por exemplo, pelo que o Gyökeres tem feito pelo Sporting, apesar de ser uma liga mais fraca, que é o alvo do Arsenal agora, ou os números do Haaland na idade dele, não são números muito impressionantes. Até o número que o Darwin Núñez tinha no Benfica, antes de vir para o Liverpool, também são números melhores que o dele. Mas é um jogador que parece muito mais uma questão de perfil. Foi dito que o Liverpool não veio como um jogador pronto, um projeto finalizado, mas alguém que pode evoluir muito bem. Então, isso foi o que o Liverpool enxergou nele, esse cara com essa capacidade para virar um dos melhores atacantes do mundo. O James Pearce, lá do The Athletic, também traz a informação de que o Newcastle ficou um pouco insatisfeito com essa negociação, sente que perdeu um dos alvos importantes deles, porque teria vazado alguns elementos das negociações e tudo mais, tornado público, e aí o Liverpool teria entrado na jogada. Mas, do parte do Liverpool, eles não sentem como se o Liverpool tivesse atravessado o Newcastle, que já tinha tido ali um trabalho de base feito com o jogador já há alguns meses, né? E que é considerado que ele está repetindo o processo da contratação do Luís Dias em 2022, quando o Tottenham negociou muito tempo com o Porto, e o Liverpool chegou lá, fez a proposta acima do Tottenham e fechou com o jogador, tá? Além disso, notícia do The Times, do Paul Joyce, que é uma das melhores fontes de tratando de Liverpool, diz que o Liverpool mantém interesse em Isaac, mas que aposta na Ekitike como alternativa, ou seja, o Liverpool ainda teria interesse no Isaac, seja para essa ou para outras janelas. Para essa acho bem difícil, mas que ainda veria o Ekitike como alternativa, que ainda estaria interessado no Alexander Isak, atacante sueco do Newcastle, mas que o Newcastle mantém a instância de que não quer vender. Então, o Liverpool estaria atento a essa movimentação, mas ainda não teria nenhum avanço por conta dessa posição do Newcastle. Falando agora, então, de possíveis renovações. Konaté, saiu uma notícia hoje, o Santi Ouna, não sei falar o nome desse cidadão, que cobre futebol espanhol, disse que o Konaté recebeu uma nova oferta do Liverpool, com um aumento salarial para o defensor, e a informação foi confirmada pelo Sacha Tavolieri, jornalista também, acho que se não me engano, da Bélgica, dá várias notícias relacionadas ao mercado de transferência. Disse que ele recebeu uma nova proposta de contrato do Liverpool para estender o contrato até junho de 2029, com um aumento significativo dos seus salários. E destaca, como a gente já sabe, que o Konaté está considerando opções, está aberto a ofertas, que teria tido contato com o Real Madrid recentemente. Então, como a gente sabe, Konaté
tem uma proposta na mão para renovar o salário, renovar o contrato com um aumento de salário até 2029. É um interesse da FSG manter o jogador. É um jogador ainda relativamente jovem para zagueiro, então não é um caso parecido com o do Van Dijk ou com o do Salah, que você estaria comprometendo um valor com um jogador já mais velho, quando ainda tem idade aí para estar no auge por alguns anos. Em relação ao Dias, Dias, como a gente sabe, tem interesse do Bayern de Munique, o jogador parece que quer sair, tem também ali algum rumorzinho sobre o Barcelona, mas muito mais hoje insignificativo em relação ao Bayern de Munique, que parece ter um poder financeiro maior para concluir a transferência. A informação que a gente teve foi do Ben Jacobs, de que o Bayern está pronto para fazer a oferta de 70 milhões de libras ao Liverpool, que dá cerca de 80 milhões de euros, e do jornalista colombiano Pipe Sierra, que deu um dos primeiros a notícia do Dias, fechando com o Liverpool. É um jornalista bem conceituado colombiano, principalmente quando se trata, óbvio, de jogadores colombianos. Ele diz que o Dias solicitou ao Liverpool que, caso o clube não pretenda renovar o seu contrato, como havia sido prometido em maio, que aceite a proposta do Bayern de Munique, que ele vê com bons olhos a oportunidade do Bayern de Munique para a carreira dele e que ele quer uma valorização salarial. Tá? Isso é tudo mais ou menos que a gente já sabia. O Dias é um jogador que é importante para o esquema de Slot. Ele jogou pela esquerda, jogou como falso 9. É um cara que pressiona muito bem a saída de bola. É um cara inventivo, tem um drible, tem velocidade, tem características um pouco diferentes do que o Liverpool tem no seu elenco nos outros jogadores, mas que parece querer uma renovação com um aumento salarial que a gente não sabe se a FSG está disposta ou não a dar. Vale lembrar que o Liverpool tem contrato com Dias até 2028, quando o jogador faria 28 anos de idade. Aliás, quando o jogador faria 30 anos de idade, ele tem 28 anos hoje. Então, a gente não sabe se é interessante para o Liverpool ou não renovar esse salário com um aumento salarial, considerando que é um cara que já tem contrato até o final dos 30 anos. A gente não sabe como ele vai estar rendendo, a gente sabe a dificuldade que foi para a FSG renovar com jogadores com mais de 30 anos. Só a gente vê o caso do Van Dijk, o caso do Salah, como foi lá atrás as renovações do Milner, que era quase que ano a ano. Então a gente sabe que existe um cuidado dos grandes times do futebol a renovar jogadores com mais de 30 anos de idade. Então a gente não sabe qual vai ser a posição do Liverpool, mas o jogador quer uma renovação ou uma saída para poder aumentar o seu salário. Lembrando que ele está aí na idade de auge físico e técnico de jogador, em tese, né, entre os 28 e 32 anos ali. Então é normal, mas o Liverpool não tem nenhuma indicação de que o Liverpool irá aceitar essa oferta. Mas, assim, quando o jogador está pedindo para sair, quando vem uma oferta considerada alta até para os padrões, o Liverpool contratou ele por menos que isso, vai estar vendendo ele consideravelmente mais caro, e a gente sabe que existe um interesse do Liverpool em outros alvos. Foi dito, inclusive, que o Malik Fofana, ou Fofana, do Lyon, é um dos alvos possíveis caso o Chiesa saia. Chiesa que ficou de fora da tour do time pela Ásia e deve ser negociado, segundo Fabrício Romano, provavelmente para algum time da Itália ou algo assim. Então o Fofana poderia ser um substituto até do Chiesa e não do Dias, mas a gente sabe que existem outros alvos, como é o caso que já foi noticiado do interesse do Liverpool no Rodrigo, do Real Madrid, e a gente sabe que tem uma admiração da FSG de longa data pelo Anthony Gordon do Newcastle. Então aguardar esse desdobramento da questão do Dias para a gente ver como vai sair essa questão das outras negociações. Tá? E falando em possível contratação, a gente sabe que o Liverpool ainda tem interesse num zagueiro para essa janela. Foi informado isso por algumas fontes depois da finalização da contratação de Ekitike. E o Liverpool tem uma atualização que não é relacionada a Liverpool, mas que interessa muito. Na verdade, duas. Tá? Primeiro do alvo que parece ser o principal do Liverpool, Marc Guéhi, zagueiro inglês da seleção inglesa e do Crystal Palace, capitão do Crystal Palace. Palace que vai jogar a Conference League nessa temporada, a princípio. Teve um probleminha ali com a questão do John Textor ser dono do Lyon e ter uma parte do Palace. O John Textor abriu mão do Palace, mas ainda assim parece que teve uma pequena confusão e o Palace deve jogar a Conference League com o Nottingham Forest jogando a Europa League. Até segunda ordem, a gente não sabe ainda cabia recurso, mas é um time que vai estar aí nas competições europeias de toda forma, o Palace. E o Palace teria comunicado ao Marc Guéhi que deseja vendê-lo nessa janela de transferências. Informação também do Ben Jacobs. E de acordo com ele, o Crystal Palace teria informado ao Guéhi que pretende vender, já que ele está em final de contrato, poderia sair de graça, assinar de graça com o time já na próxima temporada. Então não faria sentido para o Palace perder um jogador de graça, como foi o que o Liverpool fez com o Arnold, por exemplo, que acabou tendo a sorte de conseguir 10 milhões de euros ali por um mesinho de contrato para ele jogar o Mundial de Clubes, né?
mas a transferência ter sido de graça, ser um jogador agente livre que a gente chama. Então o Crystal Palace seria comunicado que tem interesse de vender, mas que teria outros clubes ainda interessados. Ele diz que uma transferência para o Liverpool parece o mais provável, ou seja, seria o alvo mais provável do Liverpool e o local, o destino mais provável para o Marc Guéhi, mas que eles acreditam que o preço pedido pelo Palace está muito alto. O Guéhi é um zagueiro que já está em fim de contrato, mas é home grau. Tem outras equipes interessadas, se falou do Tottenham, teve um burburinho do Chelsea, então o Liverpool seria um dos times interessados. E talvez fosse o destino mais provável para o jogador, mas tem essa questão financeira. A FSG talvez não ache que vale a pena você pagar muito caro para um jogador que você pode conseguir de graça na próxima temporada. Então é algo para ver até o fim da janela. E por último, um dos alvos do Liverpool para a zaga, até a gente sabia, o Rato, zagueiro barra lateral esquerdo do Ajax, parece estar já feito o acordo pessoal dele com o Chelsea, já teria fechado com o jogador, e o Chelsea estaria negociando aí com o Ajax a contratação do zagueiro. Zagueiro jovem, mais jovem que o Guéhi, um zagueiro mais inexperiente nesse sentido de idade física, de adaptação à Premier League, mas um zagueiro jovem com potencial, canhoto, que pode jogar pela esquerda, e que o Liverpool teria interesse em tese, mas até hoje a gente não teve nenhum desenvolvimento. Ele chegou a estar em Anfield na temporada passada a convite do Gravenberch, mas a princípio o Liverpool não fez nenhuma proposta ainda, não sabemos de negociação com o jogador, sabemos que ele está fechado com o Chelsea e o Chelsea está negociando com o Ajax, algo ali em torno de 35 milhões de libras. Bom, acho que é isso. Quis gravar esse episódio aqui só para dar uma atualizada. Acho que a gente pode ter desdobramentos maiores na próxima semana com a venda do Dias. E aí, o Dias sendo vendido, você começa a ter a roda girando para quem sabe o Rodrigo, para quem sabe o Fofana, talvez a saída do Chiesa. Essa questão do Konaté, será que ele vai aceitar? Será que ele pretende ou prefere ir para o Real Madrid ou para outra equipe de graça? A ver. Mas a princípio era isso que eu tinha para falar para vocês. E semana que vem a gente se encontra. Lembrando que esse episódio está saindo no YouTube, está saindo no Spotify, então você tem as duas redes aí para acompanhar a gente agora. Além, claro, dos outros podcasts da vida, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. E eu pedi para você que está vendo até aqui agora, se inscreve lá no YouTube, que a gente está tentando começar lá, né? Então ainda tem poucos inscritos, ainda está indo de pouquinho em pouquinho. Tem uma galera nova chegando por lá, conhecendo a gente através do YouTube, mas seria legal, mesmo que você consuma aqui pelo Spotify, e tá ótimo também, não tem o menor problema, mas ajudar a gente se inscrevendo, que dá uma moral pra gente atingir mais pessoas. A ideia do nosso YouTube é você conseguir mais público para além do Spotify. Tem muita gente que consome muito YouTube, não consome tanto Spotify. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.